Irmãos, como já é de conhecimento de todos que têm frequentado aqui a igreja, desde a nossa virada do ano, a palavra que Deus colocou no nosso coração do nosso pastor, é a respeito do aprofundamento. E desde a virada do ano, nós temos ouvido mensagens que estão falando conosco a respeito de nós conhecermos um pouco mais de Deus, nos aprofundarmos mais no conhecimento daquele a quem nós professamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Não é isso? Nós já vimos algumas palavras sobre isso e esses dias eu estava meditando lá em casa e Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês aquilo que Ele tem falado comigo. Porque eu nunca tinha pensado a respeito desse assunto que nós vamos compartilhar hoje, a não ser um dia que o pastor estava pregando aqui e Deus começou a falar de uma maneira assim muito forte comigo. E o que Ele me disse foi a respeito do desejo dEle de ter contato conosco. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Tem algumas pessoas que têm medo de Deus, têm medo de se aproximar de Deus. E elas, quando pensam em Deus, pensam num ser assim bem distante. É Deus lá no céu, bem longe. E a gente aqui na terra, né? E talvez Deus nos ouça. E a gente inclusive é criado, muitas vezes ouvindo os nossos pais dizendo assim: Deus não gosta de menino desobediente. Se você conhecer uma criança que não é desobediente, você me mostra, porque até hoje toda criança tem atos de desobediência. E muitas vezes nós, por causa dessa palavra, a criança ela acredita naquilo que os pais falam. E como ela sabe que ela pratica atos de desobediência, o que fica gravado dentro da mente e do coração dela? Se eu pratico algum ato de desobediência, Deus não gosta de mim. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira professando uma fé dentro de uma igreja, professando uma religião, mas nos sentimos tão distantes de Deus. E quando eu meditava sobre isso, pela primeira vez eu ouvi Deus falando comigo assim, me trazendo essa revelação, né? De que quando Ele criou o ser humano, quando Ele criou a terra, a primeira pessoa da Trindade que veio para ter contato direto conosco foi Deus Pai. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus Pai vinha se encontrar com o homem. Olha que privilégio. E eu ficava pensando assim, oh meu Deus, por que eu não vivi nessa época? Queria tanto ter tomado o chá da tarde, chá das 5 com o Senhor. E aí foi que Deus começou a falar comigo, né? O homem, por desobediência, ele se aparta de Deus. Mas Deus nunca quis esse afastamento. Então, agora vem Deus Filho. E Ele vem cumprir uma obra de redenção, uma obra de resgate. Porque o homem foi advertido de que se ele pecasse contra Deus, a morte entraria na vida dele. E ele estaria afastado de Deus eternamente. Então Deus pega essa corda que limitava e Ele joga a corda um pouquinho mais para frente. É como se Ele dissesse assim: por favor, não saia desse cercado que está aqui, ó. E aí o homem faz isso, ó. Aí Deus diz assim: vai lá, Jesus. Aí Jesus vem e faz isso, ó. Eu vou esticar um pouco mais a corda. Eu vou te atrair com cordas de amor. Como é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas Jesus viveu aqui conosco apenas por um tempo curto, um tempo limitado. Não é isso? E a Bíblia diz então que Ele vem, Ele cumpre o chamado
dele aqui nessa terra, ele cumpre aquilo que era o papel dele, ele morre por nós, ele nos resgata ali na cruz, ele paga o preço pela nossa vida ali na cruz. Mas ele diz para os discípulos dele que ia chegar o momento em que ele precisava voltar para o Pai. Então agora nós não temos mais aqui na terra nem Deus Pai e nem Deus Filho. Mas ele disse assim: quando eu for para o Pai, eu vou enviar o Consolador. E Ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, de repente, quando eu comecei a pensar sobre isso, falei: meu Deus, o que eu estou pensando, querendo ter vivido na época de Adão? Agora o Senhor veio para habitar, e de uma maneira eterna, não do lado de fora, não no jardim para se encontrar comigo, mas o Senhor veio para habitar dentro de mim. Eu falei: meu Deus, que privilégio é esse, que eu ainda não tinha pensado nele. Eu quero desfrutar desse privilégio que o Senhor está me dando. Eu sou morada do Senhor, eu sou casa do Senhor, eu sou sua habitação. E aí hoje eu queria falar com vocês a respeito do papel do Espírito Santo nesse processo de aprofundamento. Porque sem o Espírito Santo, ninguém consegue se aprofundar em Deus. Sem o Espírito Santo, nós podemos conhecer muita teologia. Nós podemos conhecer muita letra. Nós podemos ter muitas informações a respeito de Deus. Mas só o Espírito Santo nos revela quem Deus é. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João, capítulo 16. Nós vamos ler os versos 7 e 8. João 16, 7 e 8. E o Senhor diz assim aos seus discípulos: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque os discípulos não queriam que ele morresse, né? Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. O 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero começar falando com você a respeito assim, de um contexto que a gente vive hoje. Nós temos dois extremos hoje na igreja. Nós temos aquele grupo que não gosta de falar sobre o Espírito Santo. É uma igreja onde se fala sobre tudo, mas não se toca no nome do Espírito Santo. É uma igreja que não permite a expressão dos sentimentos, das emoções. Eles, inclusive, têm medo quando chega um pentecostal. Porque eles têm aquele culto que é chamado culto solene. Então, é somente a pregação da palavra, e se alguém falar um aleluia mais alto, o pregador já começa a tremer. Se levantar a mão, então, aí é que o pregador infarta, né? Então, nós temos esse lugar, assim, onde nós temos que ter uma fé que é muito contida, uma série de cercas que não podem ser rompidas. E nós temos visto, nesse contexto, um endurecimento muito grande, onde não há qualquer espaço para a liberdade da ação do Espírito Santo. Muita teologia, muita palavra, sim, muita palavra, mas com muita limitação no que diz respeito ao trato, ao relacionamento com o Espírito Santo. Por outro lado, nós também vemos outras situações onde há uma falta de preocupação com o conhecimento da palavra, com a falta de estudo sistemático das Escrituras, onde as pessoas estão focadas apenas nos sentimentos, nas emoções, no entusiasmo,
onde nós temos, por falta de conhecimento da palavra, nós temos aquilo que nós chamamos de revelação do Espírito Santo, e essa revelação é muito subjetiva, ou seja, aquilo que Deus fala com Adilson é a verdade do Adilson, aquilo que Deus fala com o pastor Bruno é a verdade do pastor Bruno, aquilo que o Espírito Santo fala comigo é a minha verdade, e de repente cada um tem a sua própria verdade. E muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas dizerem: o Espírito Santo falou comigo, Deus me mostrou isso. E quando a pessoa começa a falar, se você tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, você diz: não foi o Espírito Santo que falou com ela. Então nós estamos vivendo realidades assim, muito extremas. Um endurecimento por um lado, uma letra rígida, uma letra que sufoca, uma letra que mata, às vezes, e por um outro lado, um misticismo sem fundamento na palavra de Deus. Mas nós não precisamos ter medo de falar a respeito do Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela traz a revelação de quem o Espírito Santo é. E quem ele é? A primeira coisa, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É simples assim, ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele estava com o Senhor na criação, ele sempre existiu. Ele não foi criado por Deus. Ele é Deus. Ele sempre existiu. E na criação, ele estava ali. A Bíblia diz, inclusive, que ele se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Não é isso? Está lá em Gênesis, no capítulo 1. Eu me identifico muito com ele, porque ele trabalhou na criação e quando ele veio para trabalhar aqui na terra, junto conosco, ele faz um trabalho muito interessante, que é o trabalho de um holofote. Sabe por quê? Porque ele não veio para falar de si mesmo. O Espírito Santo é aquele que joga a luz na obra redentora de Jesus Cristo. Ele não quer chamar a atenção para si. Ele põe toda a atenção na obra que foi feita na cruz por nós. Todas as vezes que você ouvir alguém falando sobre o Espírito Santo, alguém falando a respeito de algo que Deus fala, e o foco não for a cruz, não é o Espírito Santo que está falando aquilo. Se o foco for uma pessoa, se o foco for uma denominação, se o foco for uma ação qualquer, não é obra do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar conosco para uma finalidade muito específica. E essa finalidade é fazer a obra de redenção conhecida na nossa vida. Ser conhecida por nós e ser conhecida através de nós. E como é que o Espírito Santo trabalha aplicando em nós essa obra da redenção? A primeira coisa Jesus fala, ele fala, olha, se eu não for, eu não tenho como enviar o Espírito Santo. Mas quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E Jesus já fala a respeito do trabalho que ele viria para fazer. Ele diz assim, porque ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você quiser fazer uma análise da sua vida, e se você quiser saber se o Espírito de Deus habita em você, e se ele está trabalhando dentro de você, a obra que Cristo fez, a primeira coisa que você precisa se perguntar e analisar é se você tem sido convencido dos seus pecados. Algumas pessoas pensam que pelo fato delas terem nascido e terem sido criadas na igreja, ou elas pensam que por terem algum cargo na igreja, alguma função na igreja, desenvolver algum ministério na igreja, isso é garantia da salvação.
Gente, é possível estar dentro de um hospital, dentro de uma farmácia, e morrer por não receber o tratamento correto ou a medicação correta. É possível alguém passar uma vida inteira na igreja. É possível uma pessoa nascer em uma denominação e viver a vida toda dentro dela, sem nunca ter conhecido Jesus. Sem nunca ter permitido que o Espírito Santo falasse com ela. É possível uma pessoa assentar nos bancos aqui dessa igreja e domingo após domingo ouvir a pregação do Evangelho, ouvir a respeito da pessoa de Jesus e sair por aquela porta do mesmo jeito que ela entrou aqui. É possível uma pessoa entrar aqui em rebelião contra Deus, sabendo que está em pecado, sabendo que está em desobediência a Deus, e não se dispor a permitir que o Espírito Santo a convença de que aquele pecado vai impedir que ela herde a vida eterna. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo veio para nos fazer é nos convencer dos nossos pecados. E tem mais. Não é apenas conhecer as Escrituras. As Escrituras são faladas, elas são ditas, elas são lidas, elas são pregadas. Mas se a Escritura não for acompanhada da unção do Espírito Santo, ela é apenas uma letra morta. Exemplo disso foi Paulo. Ele era um exímio conhecedor da palavra de Deus. É muito comum, inclusive, a gente encontrar pessoas que dizem assim: pois é, eu estava evangelizando lá na praça e encontrei uma pessoa. Alguém que está ali fazendo uso, talvez, de uma droga, ou alguém que saiu de casa por algum motivo, está ali, né, uma pessoa que está em uma situação de rua, ou às vezes alguém que brigou com a família, ou às vezes, sabe essas situações, às vezes num hospital, às vezes em algum lugar que você vai, num asilo, enfim, qualquer lugar. E aí você chega e você começa então a falar a respeito da palavra de Deus. E você começa um versículo e aquela pessoa completa o versículo. E você começa a testemunhar sobre algo e aquela pessoa diz assim: Abraão? Pois é, o pai de Isaac, avô de Jacó. E você fala: será que é avô de Jacó? Quer dizer, ele conhece mais as Escrituras, talvez, do que você conhece. E você chega aqui assim, quantas vezes eu ouço isso, as pessoas dizendo assim: pastora, a senhora precisa ver como ele é conhecedor das Escrituras. Mas o que adianta ser um conhecedor das Escrituras se o poder do Espírito Santo não está naquelas Escrituras para gerar vida dentro de nós? Se entra ano e sai ano, e aquela pessoa está na mesma situação, na mesma prática do pecado, com o mesmo estilo de vida, em compensação, às vezes a gente vê pessoas que pegaram um versículo caído no meio da rua, num folheto que foi entregue, e ele pega aquela palavra, e quando ele lê aquela palavra, aquilo entra como uma flecha dentro dele. E o coração dele é profundamente inundado pela palavra do Senhor. E o Espírito de Deus entra ali. E você vê pessoas que estão, às vezes, dando os primeiros passos na fé cristã. E elas estão sendo profundamente regeneradas por Deus. Você vê uma transformação tão linda acontecendo na vida daquela pessoa por causa dessa ação tão incrível do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele também... Ele nos insere na família de Deus. Ele nos faz nascer de novo. E nós que antes éramos
uma raça perdida. O Senhor nos resgata e o Espírito Santo nos insere na família de Deus. Olha o que esse texto diz em Romanos, capítulo 8, 15 a 17. Que coisa tão linda, olha. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Olha que lindo, gente. Não foi para isso que Deus nos criou. Se você está escravizado a alguma coisa, por favor, deixe essa palavra entrar aí dentro do seu coração, porque não foi para a escravidão que Deus te criou. Para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você só se torna filho de Deus através da ação do Espírito Santo, que insere você na família de Deus. E tem uma coisa. Talvez alguém de fora pode não crer na sua filiação. Pode dizer assim, você está falando que você é filho de Deus, mas eu te conheço. Eu sei de onde você veio. Eu conheço as suas origens. Mas você precisa dizer para ela assim, mas você conhece o Espírito que me tornou filho de Deus? Porque a questão não sou eu. A questão é Ele. Ele é quem me tornou filho de Deus, não sou eu. Não é meu mérito, não são as minhas obras, não é porque eu sou bonito. Não é porque eu sou charmoso. É porque o Espírito Santo tem poder para me transformar num filho de Deus, e foi isso que Ele fez. Então, não deixe que ninguém roube de você a convicção que a palavra de Deus te dá. O Espírito Santo também, Ele nos sela para a vida eterna. Ele é para nós um selo que garante propriedade, inviolabilidade, penhor. Sabe o que é penhor? É aquela garantia. Ele veio como um selo sobre nós. E Ele falou com Deus assim, eu vou trabalhar esses meninos. Eu vou preparar esses meninos, Senhor. Para que quando Jesus voltar, Ele encontre esses meninos bem preparados. Deixa comigo. Jesus, você veio e fez a sua parte. Pai, você também fez a sua. Agora deixa comigo. Que eu vou trabalhar essa turma. E eu vou preparar essa turma. Para quando Jesus voltar, encontrar uma turma preparada para subir, para desfrutar. É isso que o Espírito Santo está fazendo aqui conosco. Ele também nos santifica e produz em nós o caráter de Cristo. Se você quiser saber se você tem o Espírito Santo, é só você verificar se o fruto do Espírito está sendo gerado dentro de você. Amor. Você ama. Paz. Paz, inclusive no tempo da adversidade. Alegria. Mansidão. Domínio próprio. Benignidade. Longanimidade. Não é isso? Esses são atributos que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida ao longo da nossa vida. Vai nos conformando, nos fazendo tomar a forma do caráter de Cristo. Por isso é tão lindo a gente ver um processo de conversão e um processo de santificação, porque cada dia que você olha para aquela pessoa, você se surpreende mais com as atitudes dela. Você pensa assim, nossa, agora fulano, poxa vida, perdeu um familiar, ele agora não vai suportar. E quando você pensa que não, ele está passando por aquela situação ali tão em paz, tão tranquilo, e você diz, como é que você está suportando isso? Ela diz assim, o Espírito Santo está me sustentando. Deus está me fortalecendo. Eu não sei como não. Não é de mim que eu estou tirando forças, não. Mas Deus tem me dado forças. E aí tem aqueles momentos em que você olha, que são momentos de grande decepção, você diz assim, agora essa pessoa vai ruir. Agora ela vai desmoronar. E quando você pensa que não, ela está amando, está tendo misericórdia, está tendo compaixão, está perdoando aquilo que o outro considera imperdoável. Convivendo com aquilo que todo mundo diz assim, se fosse eu, tinha acabado com essa história. E você pergunta a essa pessoa, por que você está levando isso adiante?
Ela diz, porque Deus tem colocado um amor no meu coração e uma misericórdia, a mesma misericórdia que eu recebi, eu quero estender sobre essa pessoa. Isso é caráter de Deus em nós. Caráter de Deus transformando o nosso caráter. E isso é uma obra que o Espírito Santo somente pode fazer. Às vezes a gente olha e pensa assim, fulano foi bem criado. Fulano foi muito bem educado. Deixa eu te dizer uma coisa, boa educação, boa criação, pode até nos manter numa coleira. Mas se abrir a coleira... Eu ando com a minha cachorrinha passeando e ela tem uma coleira que eu prendo assim, eu dou 2 toques e solto. Dou um toque e prende, recolhe de novo. De vez em quando eu saio com ela e deixo ela mais solta. Dou 2 toques e solto. Ai, irmãos, é só ver uma galinha da Angola. A nossa natureza. E a única coisa que pode domar essa natureza maligna que veio habitar em nós por causa do pecado, é o Espírito Santo. Não confie na sua polidez. Não confie na sua criação. Não confie no seu gênio bom. Nossa, fulano tem um gênio tão bom. Ai, amor, igual eu, né, bem? Um gênio, né? Vai confiar no seu gênio para você ver onde é que você vai parar. Fulano tem um temperamento tão bacana. Fulano conta até 10 antes de responder. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a nossa natureza, ela voa na jugular do outro. A nossa natureza diz para nós assim, você tem direitos. A nossa natureza diz assim, briga, fala, se imponha. Porque senão, todo mundo vai pisar em você. E o Espírito Santo diz para nós, cala. Porque a justiça do homem não é como a justiça de Deus. Por isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo também, igreja, ainda usa os dons. Tem muitas pessoas que estão padecendo porque não creem nos dons espirituais, acreditam que os dons espirituais foram apenas para a época dos Atos dos Apóstolos. E que com a morte dos apóstolos os dons cessaram. E aí muitas vezes não oram pedindo a Deus a cura. Não oram pedindo a Deus o discernimento de espírito. Não ora pedindo a Deus sabedoria. Não ora pedindo a Deus o amor, o dom supremo. Não ora pedindo a Deus o dom da profecia para falar em nome do Senhor aquilo que Deus quer falar à sua igreja. Sim, temos as escrituras, mas esse ano Deus nos deu uma profecia e Deus falou conosco, comunidade Águas Vivas, é tempo de aprofundamento. Isso é uma profecia. E tem pessoas que não estão usufruindo dos dons espirituais, talvez porque não conheçam. Vai lá, lê 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, você vai conhecer sobre os dons espirituais. E creia, para que você possa usufruir daquilo que Deus tem para operar ainda nos dias de hoje. Eu estava conversando com um pastor, falei com ele, falei, meu bem, assiste um vídeo que eu mandei no grupo da família. Nós temos um grupinho lá em casa, entre nós, e hoje pela manhã eu fui profundamente impactada com a história de um pastor que foi acometido com uma doença muito séria nas cordas vocais e ele foi perdendo a voz. Sabe aquele aparelhinho que o pessoal às vezes usa, quem tem às vezes câncer aqui na garganta, né? Depois usa um aparelhinho aqui. Já viu? Tipo um microfonezinho aqui, porque ele vai perdendo a capacidade vocal, né? Então, esse homem, ele ficou nesse estado. E ele, nos Estados Unidos, com muito recurso. E os médicos disseram, não tem jeito. E aí um dia ele estava ministrando a escola dominical para a turma dele, e ele estava falando a respeito de situações em que Deus cura e em outras que Deus não cura. Isso também é uma realidade? Claro, é lógico.
E por isso nós precisamos ter o equilíbrio nas Escrituras, não é? Porque senão, se você conhece as Escrituras apenas parcialmente, quando aquilo em que você crê não acontecer da forma com que você crê, você perde a fé. Então, tem situações em que Deus curou? Inúmeras. Mas tem algumas em que Deus não curou? Também. Agora, porque tem situações em que Deus não curou, você não vai pedir? Eu vou. Como diz o Elan, o não eu já tenho. Mas vai que ele diz o sim. E esse pastor estava pregando sobre o Salmo 103, e ele aqui sara todas as suas enfermidades. E ele disse, olha, isso para a alma se aplica completamente. Agora, para o corpo físico, nem sempre, mas você não vai deixar de crer por causa disso. E ele estava ali, totalmente debilitado. E falando a respeito do nosso chamado a continuar crendo, inclusive no poder da cura, mesmo quando essa cura não acontece em nós. Só que acontece uma coisa, na medida em que ele está ali falando, o Espírito Santo começa a curá-lo. Tem um momento que ele para, porque eu acredito que ele pensa, mas será que está acontecendo comigo? E Deus começa a restaurar a voz dele, no momento em que ele está ali ministrando aquela palavra. Que coisa tremenda, gente. Nós estamos precisando ver mais, nós estamos precisando ver mais cura divina. Nós estamos precisando, gente, nós estamos precisando ver ressurreição dos mortos. Por que não? Por que não nos nossos dias? Nós estamos precisando clamar pelo batismo, a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Líderes de células cheios do Espírito Santo, com a revelação. Quantas vezes, sabe, quando eu estava lendo isso aqui, eu estava me lembrando daquele momento que acontece um negócio com o profeta Eliseu, que ele está lá junto com os outros profetas, né, cortando aquela lenha, e de repente um dos profetas, ele perde a lâmina do machado. A Bíblia diz que a lâmina cai lá dentro da água e ele fica só com a madeira na mão. E aí ele interrompe, vai lá para falar. Ele falou, olha, fiquei sem a lâmina caiu, não tem mais como continuar cortando. E a Bíblia diz que então Eliseu chega lá na beirada do rio, estende aquela madeira e aquela parte de metal boia. E ele coloca ali, eles encaixam de novo para aquele homem continuar. Sabe, muitas vezes, irmãos, tem muita gente querendo trabalhar, querendo cortar madeira só com o cabo do machado. Fazendo um esforço imenso. Com o coração sangrando, com o coração endurecido, com as mãos calejadas, com as mãos doloridas. Sabe por quê? Porque perdeu o fio do machado. E muitas vezes a palavra vai se tornando muito dura, muito penosa. Porque a unção do Espírito Santo já não está mais ali. E muitas vezes nós estamos na igreja fazendo as coisas com a força do nosso próprio braço. Lá no livro de Zacarias, o profeta diz assim, que o Senhor fala com o seu povo, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quem sabe alguns de nós aqui está precisando chegar com a madeira de novo perto do rio, para que o fio volte para o machado, para você continuar fazendo a obra. Para você não perder a alegria da salvação, para você não perder a alegria de congregar. Sabia que uma pessoa, por exemplo, ela pode ser entristecida a ponto de abandonar um trabalho de uma célula, de um ministério, porque se decepciona com os seus liderados. Essa semana, por exemplo, foi uma semana de oração. E a gente passou as fotinhas, né? Claro, a gente quer ver como é que foi. Algumas, a tela estava toda pintadinha assim, cheia de pessoas. Em outros, nós passamos, tinha
uma pessoa apenas orando sozinha. Só ela. E eu falei com Deus, falei, Senhor, conforta esse coração aqui. Consola, continua animando o Espírito Santo. Não deixa esse machado que caiu na água aqui fazer com que essa pessoa entregue o cabo e diga, não tenho mais condição de continuar esse trabalho. Nós precisamos muito do Espírito Santo. Muito. Senão nós podemos abandonar ministério, podemos abandonar relacionamentos, podemos abandonar a igreja. Podemos, inclusive, estar dentro da igreja, mas com o coração totalmente endurecido. E dizer, não, eu estou aqui, mas não quero célula. Não quero proximidade. Não quero convívio. Eu vou à igreja, eu quero me relacionar com Deus. Mas me relacionar com as pessoas, não. Mas é impossível nós nos relacionarmos com Deus sem nos relacionarmos com as pessoas. Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus. Se não amas, não conheces a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. E aí ele não estava falando de amar a Deus, ele estava falando de amar uns aos outros. Para isso o Espírito Santo veio, né? O Espírito Santo também nos auxilia nas nossas orações. A Bíblia diz que nós, Romanos 8, 26 e 27, põe para mim, fazendo favor. Hoje eu estou com um ajudante fera. Olha lá. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o próximo. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Meu Deus, que privilégio! Eu não sei se você já teve a experiência de estar com uma pessoa que não fala a sua língua. Lembrei da Rejane encontrando o paraguaio lá em casa e tentando falar em inglês com o paraguaio, que fala espanhol. Hi! Ele disse, olá. Eu não sei se você já teve essa experiência. Como é desconcertante. Você faz mímica, você faz gesto, você tenta se comunicar. E aí, quando chega um intérprete, meu Deus, que alívio, que coisa boa. E quando a pessoa está tentando falar com você e você fica com cara de paisagem, faz assim, você não está entendendo nada. E a pessoa está dizendo, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele trabalha como intérprete diante de Deus. Principalmente no momento da nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque no momento da nossa fraqueza, a gente fala muita besteira. No momento em que nós estamos fracos, nós falamos coisas, ainda bem que Deus não leva em consideração. No momento da nossa fraqueza, saem tantas palavras torpes da boca. Muitas vezes saem palavras indevidas. Muitas vezes, inclusive, sai da nossa boca palavras sem conhecimento. Quanta coisa a gente fala por aquilo que a gente ouviu os outros falando. Quantas vezes nós repetimos aquilo que o outro falou, mas nós não checamos com as Escrituras? A gente só repete. E quantas vezes nós vamos em oração diante de Deus usando textos fora do contexto? Mas louvado seja Deus, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele pega toda aquela
fraqueza que está sendo exposta ali, e ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, desconsidera, vamos no que interessa. Porque ele sabe qual é a vontade de Deus para nós. Tem pessoas que estão pedindo coisas para Deus que, se Deus te conceder, você não sabe o estrago que vai ser feito na sua vida. E você está crendo plenamente que aquela é a vontade de Deus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece a vontade de Deus. E ele ora segundo a vontade de Deus. Eu me lembro de um pai que recebeu uma carta do filho que estava morando fora. E chegou em casa muito bravo. E chegou em casa esbravejando e nervoso e tal. E a mulher dele falou: meu bem, por que você está tão alterado assim? O que foi? Ele falou: seu filho que está lá, morando lá, estudando, me mandou uma carta e me disse aqui: pai, manda dinheiro. Ele está achando o quê? Que eu vivo por conta dele? Que eu só trabalho para poder mandar dinheiro? Ele acha que eu sou banco? Aí a esposa foi, pegou a carta, falou: posso ver? Ele falou: pode. Entregou a carta para ela. Aí ela pegou a carta, olhou, falou: não, meu bem, eu acho que você leu errado. Ué, por quê? Ela falou: olha o que ele falou. Ele falou assim: pai, manda dinheiro. Ah, não, então assim eu vou mandar. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele chega lá e ele interpreta, ele leva diante de Deus da forma correta. Ele pega aquelas coisas ríspidas que às vezes a gente fala aqui, e leva diante de Deus e diz assim: Senhor, é um tempo de fraqueza, mas o fortalecimento vai chegar. O entendimento vai chegar. Continua tendo misericórdia. A tua vontade vai se cumprir. Eu vou continuar trabalhando. E Ele vem trabalhando dentro de nós, né? O Espírito Santo também nos ajuda a planejar e a cumprir o que foi proposto. Eu quero te dar um alerta. Atos 15, 28. Põe aí para mim, meu ajudante. Atos 15, 28. Gente, ele está melhor do que eu pensei. Mal falei, ele já abriu o texto. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. O Espírito Santo, se você souber quem Ele é, para que Ele serve e como Ele pode te auxiliar, Ele pode te ajudar a planejar e a executar as coisas. A Bíblia diz que os apóstolos entravam em oração todas as vezes que eles estavam diante de um desafio. E sabe o que acontecia? O Espírito Santo dizia para eles o que deveria ser feito. E só depois deles ouvirem o Espírito Santo, eles agiam. O que nós muitas vezes presenciamos são pessoas que fazem planos sozinhas, que começam a execução desses planos sozinhos, e quando o plano já está em andamento, eles chegam e dizem: pastor, ora por mim para que tudo dê certo, para que o Senhor abençoe, para que tudo vá bem. E sempre que eu ouço uma história como essa, eu lembro do povo no deserto. O Senhor disse assim, inclusive simbolizava o Espírito Santo: eu vou colocar uma nuvem para guiar vocês durante o dia e uma coluna de fogo para guiar durante a noite. Vocês vão parar. E somente quando a nuvem se movimentar ou a coluna se movimentar, vocês vão seguir atrás. Nós muitas vezes o que fazemos? Movimentamos, andamos, a coluna está lá atrás. E a gente olha e diz: não vai vir não? Se você não quiser ficar rodando pelo deserto, se você não quiser ter uma vida de altos e baixos, porque a vereda do justo é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você quiser ter uma vida de paz, obedece. Obedece o Espírito Santo. Se ele não te autorizou a movimentar, por favor, não movimente. Se você movimentar e for na frente, é só prejuízo. Os apóstolos entenderam isso. Então, todas as vezes que eles tinham dúvida, todas as vezes que eles tinham um desafio, eles oravam. Aí, pareceu bem ao Espírito Santo? Ok, vamos fazer. Não, o Espírito Santo diz para a gente não fazer. Vamos ficar. Puxa, faz uso desse trabalho do Espírito Santo, para de ficar rodando. Economiza seu tempo, economiza sua saúde emocional. Ouve mais o Espírito Santo. Ele também nos ajuda a equilibrar o conhecimento das Escrituras e a obediência com amor e misericórdia. Eu me lembrei muito da igreja de Éfeso, que está relatado lá no Apocalipse. Quando Jesus fala a respeito dessa igreja, ela era uma igreja, Jesus que diz a respeito dessa igreja, ele fala assim, que era uma igreja fiel na doutrina, perseverante no sofrimento, não tolerava os falsos profetas, nem os falsos apóstolos, e nem tolerava as imoralidades. Já pensou se olhar uma igreja para essa? Essa igreja, vou congregar aqui, porque essa igreja tem todas as qualidades que eu preciso. Conhecedora das Escrituras, não tolera os pecados. Mas tem uma coisa, na defesa da fé, na defesa dos bons costumes, na defesa daquilo que deveria ser implementado, uma coisa aconteceu. Eles perderam o óleo que unge a engrenagem. Você já viu duas peças de engrenagem funcionando? Elas funcionam assim, né? Ó, aqui, ó. Elas trabalham dessa maneira, ó, um dentinho entrando no espaço para que elas funcionem normalmente, não é isso? Só que se você põe uma engrenagem para funcionar e você não unta, não unge aquela engrenagem, sabe o que acontece com os dentes da engrenagem que foram feitos para funcionar perfeitamente? Um dente, uma parte, quebra a outra, roça a outra, machuca a outra, danifica a outra. E aí, como as duas precisam funcionar juntas, o funcionamento cessa. Então Jesus chega e vê uma igreja muito zelosa com as Escrituras. Mas Jesus diz para ela assim, eu tenho uma coisa. É que você abandonou o primeiro amor. Você precisa ter zelo com as Escrituras. Mas a aplicação das Escrituras precisa ser acompanhada de amor. Precisa ser acompanhada da unção do Espírito Santo. Porque senão nós corremos o risco de, no zelo, sairmos ferindo, pisando, machucando, quebrando as pessoas pelo meio do caminho. Então o Espírito Santo, ele é esse óleo que é derramado para fazer com que as coisas funcionem bem. O Espírito Santo é também aquele que traz vida abundante. Abre para mim em João 7, nós vamos ler o 38 e o 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A primeira coisa que Jesus está dizendo é o seguinte, a respeito de crermos nele, como diz as Escrituras. Tem um problema que tem acontecido na nossa atualidade. Nós, muitas vezes, temos visto pessoas que creem apenas numa parte de Jesus. Eu creio
no Jesus. Aliás, as pessoas usam isso. Na defesa dos seus próprios interesses, elas usam palavras de Jesus. Elas usam textos bíblicos referentes a Jesus. Por exemplo, que Jesus é amoroso. Não é? Que Jesus é misericordioso, não é? Aliás, um texto que a gente ouve muito, muito nas pessoas que estão tentando usar a Escritura e a pessoa de Jesus para justificar as suas próprias atitudes, é o texto daquela mulher que foi pega em adultério. Quando Jesus fala com aquelas pessoas que queriam apedrejá-la, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é isso? Então, nós temos pessoas que conhecem o Jesus que interrompe a conversa aí. Mas a conversa não é interrompida aí. Porque a Bíblia diz que aqueles homens foram deixando cada um a sua pedrinha, eles se retiraram, e quando Jesus estava a sós com aquela mulher, aí Jesus vai tratar com ela. E o que Jesus fala com ela? Jesus fala com ela assim: vá e não peques mais. Nós queremos conhecer o Jesus que manda botar as pedras no chão, que diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas nós não queremos o Jesus que diz: vá e não peques mais. Só que Jesus diz que aquele que o conhece, segundo a Escritura, que conhece ele de forma integral, ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero te fazer uma pergunta. Do seu interior tem fluído rio de água viva? E o rio de água viva que ele estava falando, como o próprio texto diz, era do Espírito Santo. Quando você olha para você mesmo, no seu coração, é rio de água viva que está fluindo? Se não for, você precisa fazer uma análise. Porque pode ser que você está crendo em algo apenas pela metade. Pode ser que você esteja esperando algo que não virá. Pode ser que você esteja crendo em algo que não vai acontecer. E se for dessa maneira, você vai viver uma vida religiosa, mas uma vida frustrada. Em compensação, se você permitir que o Espírito Santo te revele quem Jesus é na sua integralidade. Lembra que eu falei no início? O Espírito Santo é um holofote. E o holofote tem a função de iluminar a peça principal. Você precisa permitir que o Espírito Santo jogue luz e te revele quem Jesus é na sua integralidade. Você não quer se aprofundar? Você não quer conhecer melhor a Deus? Você não quer que Deus se revele a você? Semana passada nós estávamos falando sobre Moisés, que quis a revelação de quem Deus é. Ele já conhecia várias facetas de Deus, mas ele queria conhecer mais. Então hoje eu estou te dizendo, o Espírito Santo é Deus em nós, que deseja revelar para nós tudo aquilo que Jesus é na nossa vida. Então eu faço um convite a você, nessa noite, abra o seu coração e peça a Deus, diz: Senhor, me deixa mais sair por essa porta da forma como eu entrei, não? Eu quero ter a revelação maior de quem Jesus é. Espírito Santo, vem no meu auxílio. E o Espírito Santo vai ter todo o prazer de cumprir o papel para o qual ele foi designado. Amém? Amém.